Olá, tudo bem com você? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Começa agora, pela TV e pela Rádio Novo Tempo, esse programa que sempre traz boas conversas para você no ar, o Identidade Geral. No programa de hoje, a gente conversa com um dos músicos brasileiros mais prestigiados no mundo todo, que aprendeu a tocar piano mesmo sendo praticamente cego. Uma história de vida incrível. Daqui a pouco, Marcelo Bradke, aqui no Identidade Geral. E ainda, a gente recebe o novo diretor da TV Novo Tempo. Você já conhece ele muito bem, o pastor e jornalista Laerte Lanza. Daqui a pouquinho, aqui no Identidade Geral. E claro que a sua participação em todos os programas, ela é fundamental para que ele aconteça. Então, é só você começar a acessar aí as nossas redes sociais, começando com o nosso site novotempo.com/jornalismo. Você também sabe que pode encontrar a gente no Facebook, facebook.com/ntjornalismo. O @ntjornalismo é como você nos encontra no Instagram e também no Twitter. Quero mandar um abraço super especial para o Igor de Americana, que acompanha sempre o Identidade Geral, e a Sandra de Nova Odessa, que sempre acompanha também o Identidade Geral, principalmente pela televisão. Um abraço para você e um abraço para você que também acompanha a gente pela internet, depois que o programa já foi ao ar na televisão e na rádio. Muito obrigado mesmo pela audiência constante. Ele aprendeu sozinho a tocar suas primeiras notas no piano. Estudou em uma das mais prestigiadas escolas de música do mundo e ficou reconhecido internacionalmente pelo seu talento como pianista. Recebendo diversos prêmios, tudo isso com apenas 7% de visão. Você confere agora a história do músico Marcelo Bradke, que simplesmente não se deixou vencer pelas dificuldades. Marcelo, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa hoje, dividir um pouco da sua história com a gente. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de mostrar um pouco do meu trabalho para os telespectadores da Novo Tempo. Marcelo, você tem uma história muito interessante. Você nasceu com catarata congênita e ambliopia. Eu nunca nem tinha ouvido falar sobre ambliopia, você estava me explicando. É um problema que dá na comunicação entre os olhos e o cérebro, né? Uhum. Então, com isso, você tinha 7% de visão no seu olho esquerdo e 2% de visão no seu olho direito. Você tinha dificuldades muito grandes para conseguir enxergar. Antes até da gente falar sobre música especificamente, como é que você lidava com isso? Como que era esse problema de visão na escola? Como é que você conseguia enxergar a lousa? Como é que você lidava com as outras crianças? Você encarava isso numa boa ou era uma dificuldade? Eu nunca enxerguei o que estava escrito na lousa, por exemplo. Eu sentava na primeira fila e não enxergava. Mas eu tinha vergonha de enxergar tão mal. E como eu não tinha um parâmetro do que era enxergar bem, eu até achava que não enxergava tão mal. Meus pais sabiam que não tinha cura o meu problema na época, então eles falavam para mim, você enxerga mal de um olho e bem do outro. Então o bom meu, que era o 7% da visão normal, era o máximo que eu tinha. A tal ponto que eu lembro, por exemplo, de uma aula de inglês, que os alunos liam um parágrafo e passava para o próximo aluno outro parágrafo. Então eu era o quarto, sentado ali no meio, ou o quinto, eu contava quantos parágrafos tinha, ia lá, lia do meu jeito bem perto, decorava o parágrafo e daí fingia que lia. Então eu falava, it's a fine day today. There are some clouds in the sky, but the sun is shining. Só que um dia um aluno aqui do meu lado esquerdo leu 2 parágrafos sem querer. Poxa vida, entendeu? E aí eu fui pego lendo muito mal, gaguejando, nervoso, quase chorando de desespero e tal. E eu usava esses truques, entendeu? Para fingir que eu enxergava bem. Como é que a música entra, como é que a música começa a fazer parte da sua vida? Eu sempre gostei de música. A operação que eu fiz de estrabismo, por exemplo, com 2 anos e meio, eu lembro que eu voltei para casa com os 2 olhos tampados e eu ficava ouvindo os Beatles.
e ficava ouvindo também uns discos infantis da Baratinha, do João Ratão e coisa e tal, e horas ali ouvindo aquilo. Depois, o caseiro de uma casinha de campo do meu avô, chamado João Julião da Silva, gostava de música sertaneja, então eu ouvia Tunico e Tinoco, adorava música sertaneja, decorava todas as obras. Eu tinha meu companheiro por nome de Ferreirinha, nós lidava com boiada desde nós dois rapazinha. Era uma coisa trágica e tal. Aí quando eu tinha uns 13, 14 anos, minha mãe se separou do meu pai, ele mudou para uma outra casa, comprou um piano, e um dia eu cheguei e ele estava tocando o Prelúdio número 4 de Chopin. Eu fiquei apaixonado por aquilo, eu nem sabia que ele tocava piano quando ele era jovem. Ele tinha estudado 10 anos, nunca me contou. E eu comecei a tirar música de ouvido, né, aquele prelúdio. E depois de meia hora eu estava tocando o prelúdio. Começou a tirar de ouvido, sentou no piano a primeira vez já com Chopin. Sim, com Chopin. Na televisão tinha aqueles filmes que eu assistia sem enxergar bem, do Bela Lugosi, do Vincent Price, que chamava Sessão Mistério, eram filmes de terror. E tinha sempre a marcha fúnebre tocando, com aqueles enterros e tal. Eu achava aquilo o máximo, me dava muito medo e tal. E essa emoção do medo, eu queria então aprender a marcha fúnebre de Chopin. Eu pensei, eu vou aprender a marcha fúnebre de Chopin, depois eu largo o piano, só quero tocar isso. Só entendeu? essa música? Só essa música, depois eu largo, porque eu não vou, mas já vou ficar tocando piano de jeito nenhum. Aí, depois do Prelúdio número 4, Marcha Fúnebre de Chopin, eu comecei a gostar do concerto de Bach. E aí, eu estava numa festa um dia, o maestro Eleazar de Carvalho também estava nessa festa, eu toquei o início do concerto, ele se aproximou do piano e falou, você vai estrear comigo com a USESP, daqui a 6 meses, na temporada da primavera da USESP. Então, aprenda esse concerto corretamente, do começo ao fim, que você vai tocar com a USESP. Então, desse teu início até tocar com a USESP... Passaram-se 10 meses. Meu pai. Exatamente. Daí eu toquei com a USESP e, por sorte, tinham críticos nesse concerto. Eu ganhei um prêmio de revelação da Associação Paulista de Críticos de Arte. E aí minha vida mudou totalmente, entendeu? Todo mundo na escola, eu fiquei super popular, eu fiquei o cara assim... O mais músico bacana da classe. Escola. Eu, assim, do cara mais impopular que existia, aquele que era sempre o último a ser escolhido para o time de futebol, entendeu? Passei a ser um cara, assim, importante, né, para o pessoal da minha idade. Isso foi muito legal, o piano me ajudou a me sentir bem, a desenvolver um pouco de autoestima. Assim, é impressionante o teu talento, porque você contando essa história, a gente vê como esse desenvolvimento foi super rápido, né? Quantas pessoas que passam anos estudando piano e não conseguem tocar uma música simples, que dirá um concerto clássico, como no teu caso, aí logo de cara na USESP. Agora, a gente não pode se esquecer de que tem um problema muito sério e forte de visão aí nesse período. Uhum. Como é que você aprendeu música? Como é que você conseguia tocar piano se você não conseguia enxergar a partitura? Eu tocava de ouvido e aí eu comecei a ter aulas de piano com uma professora muito boa chamada Zélia Deri. E ela me ajudou a fazer uma mistura entre o que eu conseguia enxergar na partitura e o que eu ouvia no disco. 99% era o que eu ouvia. 1% era o que eu conseguia decifrar da partitura. Então eu decorava muito rápido. A memória para mim nunca foi um problema, entendeu? Era muito rápido. Eu lembrava da sensação emocional da música, buscava isso e o meu corpo ia buscar aquilo de alguma maneira. Então eu desenvolvi uma técnica um pouco diferente de tocar piano por causa dessa debilidade que eu tinha. Agora, você então começou a estudar piano com essa professora, mas você depois também foi estudar em Nova York, numa escola conceituadíssima de artes. Uhum. Como é que foi essa experiência? Esse foi o teu segundo passo aí? Não, depois da Zélia Deri eu estudei com um grande professor de piano português chamado Sérgio Varela Cid, que veio viver aqui no Brasil. Era um pianista excepcional, que tinha uma carreira brilhante, e ele me ensinou muita coisa. Depois eu fui para Juilliard, foi muito difícil, porque eu fui viver em Nova York com uma prima minha e não estava acostumado a viver sozinho. Até então todo mundo me ajudava e coisa e tal. Eu lembro que para pegar um táxi em Nova York, eu não sabia se os táxis estavam livres ou
ocupados, então ficava simplesmente com a mão assim o tempo inteiro, até a hora que parasse algum, entendeu? Então, todas essas coisas de viver sozinho, para mim foi muito difícil. Na Juilliard School foi difícil também, porque os alunos eram muito bem preparados, tinham assim prodígios russos, tocando piano de cabeça para baixo, entendeu? E eu com o meu jeitinho de tocar piano, me virando ali e tal. As aulas de harmonia, que tinha lousa, já eram difíceis para mim, né? Mas me ajudaram bastante ali também a sanar certas lacunas que eu tinha. Só passei a compreender o meu próprio problema quando aos 44 anos eu fiz uma operação e fiquei com, num dos olhos, quase 100% de visão. Aí que realmente eu entendi o quanto eu enxergava. É muito difícil quando você não sabe o que é o normal, entender as tuas limitações. Mas eu batia em vários obstáculos a vida inteira. Por que demorou tanto tempo para fazer a cirurgia? Por que só com 44 anos? Porque a catarata congênita é um pouco diferente da catarata adquirida. Eu tinha uma catarata importante nos dois olhos. Na época não havia aquela operação da lente intraocular. Depois ela passou a existir, mas era ainda um pouco perigosa. Eu tinha só um olho em potencial, que era o meu olho esquerdo. Então os oftalmologistas me diziam, se você conseguiu se virar com esse teu olho do jeito que ele é melhor você continuar assim do que a gente arriscar e acontecer algum problema na operação, você pode perder o teu único olho. Ah, ok. Entendeu? Aí, com 44 anos, eu já não aguentava mais, entendeu? A minha vida inteira, a curiosidade de enxergar também, né, estava batendo. E eu fui procurar um oftalmologista nos Estados Unidos, em Boston, chamado Dr. Peter Raposa. E ele me garantiu que a operação daria certo, porque os outros tinham medo, falavam, não, pode ser que tenha um risco, se acontecer isso, acontece aquilo, se acontecer não sei o quê, você vai perder a visão e tal. Esse não, ele me deu certeza. E eu confiei nele, fiz a operação e deu tudo certo, foi maravilhoso. E foi uma bênção, porque agora você tem quase 100% de visão. Exatamente. Para mim é chocante estar aqui com vocês agora, vendo você, é como se você fosse um boneco de um desenho animado, é coloridíssimo, chocante, muito forte. Eu não me acostumei ainda. Porque a sua memória toda, até os 44 anos, são sempre de imagens desfocadas, aquelas cores apagadas, né? Totalmente apagadas. Por exemplo, eu entrava num elevador e tateava os botões. Eu não ia lá no número 2, andar 3, andar 4 e tudo mais. No telefone eu fazia isso. Na época do disco eu vinha aqui, 1, 2, 3, 2, 3, 4... Tudo no tato, então era mais fácil. E até hoje deve ter alguns hábitos aí que você deixa a visão de lado e vai no tato. Sim. Olha, minha visão é como se hoje eu tivesse um jumbo, um avião jumbo, mas eu não sei pilotar, mas eu estou pilotando ele, entendeu? Feliz da vida. Eu não sei, eu não tirei brevet, mas estou com o avião nas minhas mãos, é isso. Agora, eu não sei como é a recuperação dessa cirurgia. Eu não sei se você já consegue abrir o olho e já ter uma visão completa. Você abre o olho, eu fiz a operação no meu olho pior, e quando eu abri o olho, eu já preferi o olho pior do que o melhor. Aquele que eu tinha enxergado a vida inteira já não me servia mais. Depois de um mês eu operei o olho melhor. E você passa a enxergar imediatamente. A hora que você tira as bandagens, você está enxergando. E qual é a sensação? Só que como a tua retina não está acostumada com aquela luz, você tem fotofobia. Então é muito forte tudo. Você precisa usar uns óculos escuros até você se acostumar. Né? Mas não tem nada de diferente com o que eu estou vendo agora, é só a minha mente, a minha percepção e a minha retina que tomou um susto e a gente precisa ter aquele período de adaptação e coisa e tal. Mas olha que coisa interessante, eu fiquei num hotel ao lado do hospital em Boston e desse hotel eu me lembro, antes de fazer a operação, que eu fui para o hospital para fazer a operação e a colcha da cama era marrom escura, as paredes eram bege escuro. Fora da janela, você tinha 2 paredes de concreto e um grande estacionamento cinza. Ok. Depois que eu fiz a operação e passei a enxergar com o meu olho bom, eu voltei nesse mesmo quarto e a colcha era colorida, fosforescente. As paredes eram brancas, tinham 2 prédios de vidro espelhado em cada lado dessa janela e tinha um mar de Boston ao longe, que para mim era o estacionamento cinza, entendeu? Que coisa, é outro universo, né? É outro universo. Eu fico imaginando, você já era casado, né, com a sua esposa. Você descobriu como ela era de verdade aí com 44 anos depois dessa cirurgia, né? Mas isso eu não tive medo, porque quando eu conheci a Marianita,
eu levei um primo meu para conhecê-la, porque ele sempre era meu filtro. Ele falava, é bonita, é feia, pode ir tranquilo e não sei o quê. Ele garantiu que ela era muito bonita. E quando eu a vi pela primeira vez, do jeito que ela é mesmo, eu achei ela linda. Né? Eu enxergava ela do meu jeito. E para mim ela já era bonita. Eu achei ela mais bonita ainda depois que eu passei a enxergar. Incrível essa história de superação do Marcelo, né? Mas a gente continua essa conversa daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. E ainda hoje, a gente recebe o novo diretor da TV Novo Tempo, o pastor e jornalista Laerte Lanza. O Identidade Geral volta daqui a pouquinho.